Contratações milionárias que não deram certo. O futebol é uma mina de ouro quando o assunto é dinheiro. Patrocinadores, cotas de televisão e compras e vendas de jogadores fazem com que o esporte se torne cada vez mais absurdo no âmbito financeiro. E teve clube que investiu um caminhão de dinheiro em contratação que não vingou. Por isso, no vídeo de hoje trouxemos 5 contratações milionárias que não vingaram. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo pro vídeo. Abrindo o nosso vídeo de hoje temos Keirson, revelado pelo CN, clube de sua cidade natal, Mato Grosso do Sul. Mais tarde o jogador chegou ao Coritiba e por lá foi vice-artilheiro da Copa São Paulo e artilheiro da equipe nos estaduais de 2006 e também 2007. Em 2009 o jogador chegou ao Palmeiras e logo na estreia fez 2 gols e deixou a torcida empolgada. Apenas 5 meses depois o jogador foi vendido em julho de 2009 por 14 milhões de euros, aproximadamente 70 milhões de reais nos valores corrigidos de hoje no índice IPCA. A passagem do jogador marcou o Barcelona, porém negativamente. O jogador é considerado pela torcida do Barça o pior brasileiro que já foi contratado pelo clube. Porém, na verdade, ele nunca teve uma oportunidade real de jogar. Keirson nunca jogou uma partida oficial pelo clube e foi emprestado para o Benfica. Ele foi jogador do Barcelona até 2014, porém, desde que chegou até o final do contrato, ele sempre foi emprestado. Depois do Benfica, o jogador foi emprestado para o Fiorentina, Santos, Cruzeiro, Coritiba e em julho de 2014, seu contrato com o Barcelona acabou e ele ficou pelo custo zero no Coritiba. O jogador hoje tem 32 anos, está sem clube desde 2019 e segundo o site Transfermarkt, o jogador tem seu passe avaliado em 300 mil euros. Seguindo a nossa lista temos Vitinho. O jogador começou no Sendas no Rio de Janeiro, na base, e chamou a atenção da diretoria do Botafogo em uma partida contra o próprio clube alvinegro. Ele foi contratado pelo Botafogo e de lá o jogador foi para o CSKA da Rússia, foi emprestado ao Internacional em 2015 e em julho de 2018 foi comprado pelo Flamengo. E o valor desembolsado pelo clube carioca foi de 12 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais nos valores atuais corrigidos pelo IPCA. Com isso, na época, o jogador era a contratação mais cara da história do Flamengo. Ovacionado no Maracanã em sua chegada, o jogador decepcionou a torcida logo de cara e em seus primeiros 10 jogos não fez gol, não deu assistência e a única coisa que conseguiu foi um cartão amarelo contra o Atlético Paranaense. O jogador tem sim em seu currículo os títulos do clube multicampeão dos últimos anos, mas nunca agradou a torcida e ficou longe de ser destaque. Atualmente, a torcida do Flamengo demonstra mais irritação ainda com o jogador. Hoje Vitinho tem 27 anos e segundo o site especializado em valores Transfermarkt, ele vale 4 milhões de euros. Seguindo com a nossa lista, temos o único no vídeo de hoje que não é brasileiro, o espanhol Fernando Torres. Revelado pelo Atlético de Madrid, o jogador é chamado na Inglaterra de o jogador que encantou e decepcionou a Inglaterra. Podemos resumir o jogador basicamente em promissor no Atlético de Madrid, protagonista no Liverpool e dar destaque infeliz para a queda nos times seguintes. O jogador chegou no Chelsea em 2011 por incríveis 58 milhões de euros e nos valores de hoje corrigidos pelo IPCA da inflação no real chegaria a aproximadamente 245 milhões de reais. Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, falou em entrevista que nunca entendeu como Fernando Torres foi parar no Chelsea e por que o clube estava disposto a oferecer tanto dinheiro pelo jogador. E não deu outra, com a camisa do Liverpool, por exemplo, o jogador fez menos partidas e o dobro de gols do que fez no Chelsea. A torcida do Chelsea não colocou o jogador na lista feita de jogadores que marcaram a história do clube em 2020. Torres se aposentou em 2019 no Sagan Tosu do Japão e chegou a fazer uma postagem falando que voltaria ao futebol, mas tudo não passou de uma jogada de marketing. Ele está com 37 anos. O próximo da nossa lista é Gabriel Barbosa. Revelado no Santos, Gabriel foi destaque desde as divisões de base até o profissional. Destaque esse que foi tão grande que fez o jogador ser vendido para a Inter de Milão. Inclusive, Gabriel Barbosa foi o brasileiro mais caro da história do clube italiano. A Inter de Milão pagou 29 milhões pelo jogador, aproximadamente 100 milhões de reais na correção do IPCA. A situação do jogador no clube foi complicada e em entrevista ele e seus familiares alegaram que ele não teve oportunidade de mostrar o seu futebol. Mas segundo reportagens de jornais italianos, Gabriel não treinava bem e aí não era escalado. A questão é que o jogador fez apenas um gol com a camisa do clube italiano, foi emprestado para o Benfica e entrou na lista dos maiores fiascos de jogadores sul-americanos na Europa. A Inter emprestou o jogador para o Santos e por lá ele reencontrou seu futebol e em 2019 chegou ao Flamengo, onde ele mesmo já declarou que viveu e vive o melhor momento de sua carreira. Segundo o site especializado em valores Transfermarkt, Gabriel Barbosa vale 26 milhões de euros. O atacante está com 24 anos. Para fechar a nossa lista de contratações milionárias que não deram certo, temos a contratação mais cara da história do Santos.
Você sabe qual foi ela? O nome dele é Leandro Damião. O jogador começou no futebol de várzea e depois de se destacar por lá, passou no teste no Atlético Ibirama e se tornou jogador profissional. Em 2010, o jogador, depois de integrar o time B do Inter, recebeu sua chance e foi integrado ao grupo principal do clube. Em 2013, o Santos anunciou a contratação de Damião e até hoje ele é considerado o pior negócio da história do futebol brasileiro. E para te fazer entender o porquê disso, vamos te explicar agora. O Santos teve que pedir ajuda de uma empresa privada para pagar 12 milhões de euros, 42 milhões de reais na cotação. O Santos fez um acordo em que todos os riscos do investimento eram para o próprio clube. Se o vínculo de Damião terminasse sem que ele fosse vendido, o Santos deveria indenizar o parceiro em 18 milhões de euros. Uma loucura. Para piorar, uma avalanche de ações na Justiça do Trabalho de Santos tinha como autores atletas do time, em busca da rescisão por atrasos nos salários. Damião, que após péssima temporada já tinha sido emprestado ao Cruzeiro, era um dos que movia ação contra o Peixe. No meio de tanta confusão, Damião ainda protagonizou o episódio onde ele apresentou uma declaração de pobreza ao tribunal, alegando que não tinha condições de arcar com as custas do processo. Mas o tiro do jogador saiu pela culatra e ele começou a ser investigado pelo Ministério Público, viu a Justiça negar o pedido e ainda foi condenado por má fé. A questão é que o negócio do Santos não foi só considerado ruim pelo fato de Damião não ter jogado nada, e sim pelos problemas financeiros e judiciais. Além dos jogadores contra o Santos, ainda tinha a empresa que ajudou a trazer Damião, cobrando incríveis 74 milhões de reais na Justiça, 32 a mais do que tinha investido para colocar o jogador na Vila Belmiro. O jogador nunca mais pisou no CT Rei Pelé, mas mesmo assim continuou por muito tempo sangrando os cofres do clube, com contra-cheque de 600 mil reais todo mês, enquanto defendia Cruzeiro, Betis, Flamengo e Internacional. Apenas em fevereiro de 2019 o Santos saiu do sufoco quando o contrato do jogador acabou. No Santos ele fez 44 jogos e marcou 11 vezes. Hoje ele está no Japão e é jogador do Kawasaki Frontale e tem 31 anos. E você, lembra de mais algum jogador caro que acabou não retornando o investimento do clube? Deixe sua opinião nos comentários, que é muito importante pra gente. Não se esqueça de deixar o like, que se batermos 3 mil likes faremos um vídeo contando mais sobre jogadores caros que decepcionaram. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho pra sempre que sair um vídeo novo você ser notificado. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.